Boa noite. Hoje o nosso grupo vai falar sobre a tríade felina. As componentes são Ariadna Dias, Bruna Maria Viglione Furtado, Débora de Paula Souza, Luana Braga Basílio. Acredita-se que a anatomia do ducto biliar colédoco dos felinos, unindo-se ao ducto pancreático principal antes da abertura para o duodeno, na papila duodenal maior, favoreça a ocorrência das três condições de forma simultânea, ao contrário de outras espécies. Essa disposição permite a transmissão de antígenos como enzimas e proteínas, bactérias, agentes infecciosos e toxinas provenientes do duodeno, fígado, vesícula biliar ou pâncreas para os demais órgãos. Os sinais clínicos comumente vistos em animais com a tríade felina são inespecíficos e variam de acordo com a gravidade da doença, podendo estar presentes por meses ou anos, até que sua apresentação se torne grave ao ponto de o proprietário recorrer à ajuda de veterinário. O diagnóstico inicial baseia-se nos exames laboratoriais e de imagens, porém o exame histopatológico é um método eletivo da tríade, visando a adoção de medidas terapêuticas para cada doença que a compõe. O tratamento é de suporte e direcionado para as doenças das bases presentes. Fluidoterapia, correção de distúrbios eletrolíticos, antimiéticos protetores de mucosa gástrica e suporte nutricional são recomendados em praticamente todos os casos. A tríade felina é um dos termos utilizados para descrever um distúrbio no qual estão presentes a colangiohepatite, a doença intestinal inflamatória e a pancreatite, concomitantes. A tríade ocorre a partir de qualquer processo inflamatório em um desses órgãos. Uma das explicações mais aceitas se deve à disposição anatômica do ducto biliar e dos ductos pancreáticos, que no gato, diferente das outras espécies, sofrem anastomose ao se aproximarem da parede duodenal, favorecendo a manifestação clínica da tríade felina. Os sinais clínicos são inespecíficos, podendo ser intermitentes, como diarreia crônica, anorexia, letargia, emese e perda de peso. Ao exame clínico, observa-se febre, desidratação, icterícia, sensibilidade à palpação abdominal, espessamento de alças intestinais e margens hepáticas palpáveis. O diagnóstico de pancreatite, colangiohepatite e doença inflamatória intestinal é um desafio para a maioria dos médicos veterinários, pois as três condições causam sinais clínicos semelhantes, podendo acontecer de forma concomitante ou isoladas. O diagnóstico definitivo de tríade felina exigiria biópsias de todos os três órgãos em laparoscopia ou laparotomia exploratória. A doença intestinal inflamatória representa um grupo de doenças intestinais crônicas e idiopáticas, geralmente relacionadas ao sistema imunológico do animal e sua microflora digestiva. A doença intestinal inflamatória não é um diagnóstico, e sim uma descrição de uma série de doenças intestinais que possuem achado histopatológicos similares. Para se classificar uma doença, como a doença intestinal inflamatória, ela deve ter caráter crônico, com mais de 3 semanas e com sinais gastrointestinais, como vômito, diarreia e perda de peso. Não apresentar resposta ao tratamento sintomático sem causa base específica e com confirmação histopatológica de não envolvimento neoplásico intestinal. Uma vez descartada algumas doenças do trato gastrointestinal, o diagnóstico terapêutico poderá ajudar na caracterização da afecção. Geralmente, elas se desenvolvem em gatos de meia idade, de 5 a 10 anos ou mais, mas também pode ocorrer em gatos jovens. Os sintomas da doença intestinal inflamatória mais frequentes são vômito crônico e intermitente, diarreia, perda de peso e disorexia. Ao exame físico, o paciente pode apresentar baixo score corporal, desidratação e espessamento das alças intestinais e dor durante a palpação abdominal. Colangiohepatite. A colangiohepatite é a segunda doença hepática mais importante em felinos, ficando atrás apenas da lipidose hepática. Seu início ocorre no trato biliar, com sua inflamação,
podendo causar proliferação e hiperplasia do mesmo. Acredita-se que em felinos costumam ser acometidos por essas afecções devido a uma particularidade anatômica que possuem. O duto pancreático que se une ao duto biliar comum antes de se abrir para o duodeno. Sendo assim, existe maior possibilidade de ascensão bacteriana do intestino, além do duto biliar estar mais suscetível a alterações decorrentes de inflamações pancreáticas. Colangiohepatite supurativa. A colangiohepatite supurativa neutrofílica é o tipo mais comum. É um processo agudo onde ocorre infiltração de neutrófilos no lúmen e no epitélio dos ductos. Acredite-se que esse tipo de colangite seja em decorrência de colonização por bactérias ascendentes do intestino. Pode ocorrer ruptura da placa limitante na área periportal. Com isso, ocorre necrose dos hepatócitos adjacentes e infiltração neutrofílica. Colangiohepatite não supurativa. A colangiohepatite não supurativa pode desenvolver colangite crônica a partir de infecções persistentes por trematóides e bactérias. É raro detectar o parasita adulto ou ovos. Ocorre infiltrado inflamatório de neutrófilos e macrófagos, de leve a moderado ao redor dos ductos biliares, e no espaço porta a infiltração de neutrófilos, linfócitos e plasmócitos. Ao exame histopatológico, nesses casos, pode ser encontrado dilatação e proliferação das paredes dos ductos biliares. A presença de eosinófilos é sugestiva de infestação por trematóides e não é encontrada em outros casos de doença hepática inflamatória. Colangite linfócita. A colangite linfócita ou colangite linfocítica tem origem imunomediada. Inicialmente, pode ser causada por ascensão bacteriana ou infecção por platinossomo, que em caráter crônico pode desenvolver uma resposta imune exacerbada e crônica que se lessa ao fígado. Uma manifestação de colangite de caráter crônico e progressivo tem histórico de perda de peso, anorexia, icterícia, hepatomegalia e efusão abdominal rica em proteína, pelo seu derrame peritoneal e hiperglobulinemia. Deve ser diferenciado de PIF. Sinais clínicos. Os sinais clínicos são típicos de doença hepática, não sendo nada específicos da colangiohepatite. Eles incluem anorexia ou hiporexia, que muitas vezes é o único sinal, depressão, perda de peso, vômito, diarreia, icterícia, febre e desidratação. Pode se manifestar de forma aguda ou crônica, sendo intermitentes ou constante. Dor abdominal e febre são mais observados na forma aguda da doença. Já em sua apresentação crônica, são comuns vômitos, icterícia e hepatomegalia. Existem predisposição maior de machos à colangiohepatite aguda que fêmeas, e a doença aguda é muito mais severa que outros tipos de doenças hepáticas. O diagnóstico definitivo só pode ser feito através da biópsia hepática e deve ser realizado rapidamente, para que a terapia seja instituída o mais rápido possível e os danos hepáticos sejam menores. A eficácia da terapia e a estabilidade do paciente devem ser monitoradas após o tratamento através de exames bioquímicos e hematológicos. Com o devido tratamento, à base de anti-inflamatórios, dieta, antibióticos, antioxidantes, podem-se garantir ao animal uma sobrevida razoável, mesmo com a doença progressiva, podendo chegar em média até 3 anos de vida e, em alguns casos, a 7 anos.
Hoje, já existem muitos casos e informações e trabalhos sobre a colangiohepatite e o interesse na área de felinos, e a particularidade de sua clínica vem crescendo a cada ano. Porém, ainda há necessidade de muitos estudos para que se possa melhorar o conhecimento acerca da etiologia e da enfermidade e seu tratamento. Tratamento. O tratamento para qualquer um dos tipos de colangiohepatite é primeiramente a realização de fluidoterapia, pois os animais geralmente chegam desidratados, devido aos vômitos frequentes. Deve-se empregar fluidos que não contenham lactato ou glicose, pois esses dois demandam um metabolismo hepático. Além disso, é necessária a suplementação de potássio, pois gatos anoréticos têm seus níveis do mineral depletados rapidamente. É importante fazer manejo dietético correto desses pacientes, pois é comum que desenvolvam lipidose secundária à colangiohepatite. Juntamente com isso, deve-se suplementar taurina, já que é um aminoácido essencial para os gatos e é utilizado na conjugação dos sais biliares. A pancreatite felina é a inflamação do pâncreas, uma glândula que se encontra perto do intestino delgado e que cumpre várias funções no organismo dos animais. Se por um lado tem uma função endócrina, produzindo hormônios como a insulina, por outro lado tem uma função exócrina, porque também produz substâncias que ajudam a digerir os alimentos. Infelizmente, a causa da pancreatite felina não costuma ser fácil de se identificar, apesar de poder estar relacionada a certos agentes tóxicos presentes em muitos inseticidas e agentes infecciosos como bactérias, vírus, como a peritonite infecciosa felina ou parasitários, por exemplo, o toxoplasma. A causa da pancreatite em gatos pode estar relacionada também com dietas altas em gorduras, por fenômenos alérgicos ou também traumatismos na região. Sintomas da pancreatite. Pancreatite se refere à inflamação do pâncreas, podendo ser aguda ou crônica. A pancreatite aguda representa a menor porção dos casos na espécie, e apesar da diferenciação entre as duas formas ser por exame histopatológico, a clínica é bem distinta entre uma e outra. Pacientes com a forma aguda geralmente têm sinais clínicos severos, enquanto na forma crônica os sinais clínicos são mais brandos. Nos gatos, a forma crônica é mais relatada, como a colangiohepatite e a DII. A pancreatite também é uma doença idiopática, na maioria das vezes. Porém, alguns fatores predisponentes, como trauma abdominal, infecção, vômito crônico, que pode aumentar a pressão intraduodenal, causando refluxo pancreático biliar. Isquemia, intoxicação por organos fosforados, hipercalcemia aguda, substâncias farmacológicas, tumores pancreáticos, obstruções do ducto pancreático e hiperglicemia. Diagnóstico da pancreatite. Resultados de hemograma, perfil bioquímico e urинálise são inespecíficos para o diagnóstico de pancreatite, mas há um teste específico, a imunorreatividade da lipase pancreática. Tal análise determina a concentração da lipase pancreática felina no soro, diferente de outros testes que determinam de modo indiscriminado a atividade das lipases de qualquer origem. Sua especificidade é considerada superior ao teste de imunorreatividade de fator semelhante à tripsina felina e à ultrassonografia abdominal, e com sensibilidade de 67%, sendo considerado mais sensível para diagnóstico de pancreatite felina. A imunologia contribui para o diagnóstico da pancreatite. A ultrassonografia pode revelar um aumento do pâncreas, indicando edema pancreático, alteração de ecogenicidade ao redor do parênquima e lesões em outros órgãos associados. O diagnóstico histopatológico não é viável, por isso requer um procedimento invasivo, que pode não evidenciar lesão inflamatória, pois as lesões são frequentemente
locais, podendo ser facilmente perdidas na histologia. Tratamento da pancreatite. O tratamento da pancreatite é baseado principalmente em fluidoterapia, controle do vômito, alívio da dor e manejo nutricional. Adicionalmente, a antibioticoterapia pode ser utilizada. A fluidoterapia deve ser intensiva e com monitoração de eletrólitos e equilíbrio ácido básico. O manejo nutricional é igualmente importante, já que a prática comum do jejum total tem sido questionada em diversos estudos. Ao contrário do que se pensava, a alimentação para pacientes com pancreatite é benéfica e é recomendada, assim que o vômito seja controlado, com dietas de alta digestibilidade, compostas por alimentos com baixos teores de carboidrato, alta porcentagem de proteínas e que contém uma quantidade moderada de gordura para a prevenção da lipidose hepática. Casos em que o paciente esteja em anorexia por mais de 2 dias, pode-se realizar a colocação de sonda nasogástrica, esofágica, gástrica ou enteral. O controle do vômito é feito principalmente com antieméticos. Mesmo que bactérias não sejam a causa base da pancreatite, a necrose do parênquima pancreático, que pode ocorrer em alguns felinos, torna-se um ambiente ideal para o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Baseando-se nisso, os antibióticos de escolha são aqueles de amplo espectro. Apesar dos gatos não apresentarem sinais tão evidentes de dor abdominal, a terapia analgésica é imprescindível. O controle do vômito é feito principalmente com antieméticos. Mesmo que as bactérias não sejam a causa da pancreatite, a necrose do parênquima pancreado. A tríade felina ainda é uma doença pouco diagnosticada, provavelmente devido à ausência de sinais específicos que levam o médico veterinário a presumir tal diagnóstico antes que o animal venha a óbito. Dessa forma, independente da causa, é importante que os médicos veterinários estejam atentos à ocorrência dessa síndrome, possibilitando o diagnóstico precoce através da realização dos exames complementares e, consequentemente, melhor instituição terapêutica. Embora o diagnóstico seja complicado, o tratamento pode ser realizado com boa resposta se não houver demais complicações hepáticas ou sistêmicas.